Livro do profeta Isaías, capítulo 9, irei ler do versículo 1 ao versículo de número 7. Glória a Deus por esse momento que nós temos e estarmos reunidos para louvar a Deus, como também, irmãos, meditarmos na sua palavra, escutarmos a pregação do Evangelho. Mesmo assentados, mas com o coração reverente, com a mente atenta à palavra de Deus, veja o que diz a palavra do Senhor. Isaías, capítulo de número 9, a partir do versículo 1 ao versículo 7. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos, tornara glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, Pai. Te pedimos, ó Deus, nesse momento, cativa a nossa atenção no Senhor. Aplica com Teu Espírito Santo, meu Deus, a Tua palavra na nossa alma. Abre o nosso entendimento para entender e que tudo aquilo que entendamos, ó Deus, a Tua palavra, possamos pôr em prática de acordo com a Tua vontade revelada. Abre os nossos olhos, ó Deus, e nos faz enxergar as maravilhas da Tua lei. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus, que é esse nascimento que de fato muda a nossa história, mudou a história da humanidade, trouxe um divisor de águas e trouxe uma grande esperança para o seu povo. Entretanto, nós precisamos compreender melhor o significado do Natal e o propósito estabelecido por Deus no nascimento de Jesus. Nós estamos diante de um texto que trata deste reino messiânico, da vinda de Jesus Cristo, a sua primeira vinda, do seu nascimento, do menino que nasceu, mas que veio trazer algumas revelações da parte do Senhor para com o seu povo. Os propósitos do nascimento de Jesus estão bem estabelecidos aqui no texto que nós lemos. E a pergunta que eu posso fazer para você é: você reconhece ou você sabe quais são os propósitos do nascimento de Jesus? Você sabe quais são os propósitos do Natal?
Você entende porque Jesus veio, e não pensando simplesmente numa resposta simplória, ele veio para nos salvar, mas você compreende a profundidade da vinda de Cristo e quais são os significados do seu nascimento, da sua vinda. Você entende qual é o propósito do nascimento de Jesus para a sua vida em particular, para o seu coração, para a sua alma, para o seu dia a dia. Será que você entende qual é o propósito do nascimento de Jesus na sua casa, na sua família, no seu coração, até mesmo no seu trabalho, quando você anda, quando você acorda? Será que você compreende a abrangência desses propósitos gloriosos que nascem, que surgem a partir do nascimento de Jesus? O texto que lemos, irmãos, está inserido em uma série de profecias do profeta Isaías, que vai desde o capítulo 7 até o capítulo 12. As profecias dadas nesses capítulos relatam as verdades daquilo que Deus quer realizar, não somente através de Cristo, mas diante das adversidades, diante dos inimigos que assolam o povo de Deus. Nesse tempo, o rei de Israel era o rei Acaz. Nesse tempo onde o profeta Isaías passa a profetizar desde o capítulo 7, era no período do rei Acaz, o rei de Israel, ou o rei de Judá. Esse rei foi um rei muito mau, era um homem que de fato andava por caminhos tortuosos, levando o povo para longe de Deus. Acaz extirpou a verdadeira religião do povo pactual de Deus, e foi ele que estabeleceu em Judá o paganismo e a falsa religião. Acaz, em segundo, rejeitou por completo a palavra de Deus, ele rejeitou o sinal de Deus. Se você perceber, voltar uma página no capítulo 7, no versículo 11, pede ao Senhor teu Deus um sinal. E aí no verso 12 do capítulo 7 diz: Acaz, porém, disse, não o pedirei. Ou seja, ele rejeita o pedido do Senhor, ele extirpa a palavra de Deus no meio da nação de Israel. Uma terceira questão é que Acaz não dependeu de Deus, pois no livro dos reis, ele tirou os artigos do templo do Senhor e entregou para o rei da Assíria. Ele dependeu mais do poder do rei da Síria do que do poder do Senhor dos exércitos. Foi um homem que de fato andou por caminhos tortuosos, levando assim o povo de Deus para longe do Senhor. É por esta razão que no capítulo 8, do texto que nós lemos, diz que o povo de fato andava em completa escuridão. Para a gente entender Isaías 9, é importante nós compreendermos o contexto. E veja o que diz o versículo 9 do capítulo 8 de Isaías: enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados, dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Versículo 10, forjai projetos, e eles serão frustrados. Ou seja, é o Senhor aqui apresentando pela boca do profeta Isaías a condição do povo. Era uma condição de grande afastamento, eles estavam afastados da presença do Senhor. Veja, por exemplo, o que diz o versículo 11: porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificais, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. O profeta Isaías está falando isso porque o povo estava temendo não a Deus, mas as outras nações. O povo estava temendo os outros reinos. O povo estava seguindo a influência do rei Acaz e se afastando cada vez mais da palavra de Deus, temendo não a Deus, mas aos homens, e submetendo as religiões pagãs, às outras religiões. Veja o que diz o versículo 14 do capítulo 8:
ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Ou seja, o profeta está dizendo que as duas casas de Israel, tanto Israel do norte, que tem por capital Samaria, como Israel do sul, que é conhecido como Judá, que tem como capital Jerusalém, essas duas casas estavam se afastando dos caminhos do Senhor, e essas duas casas então receberiam uma disciplina e a destruição por causa do seu afastamento. Por causa do seu afastamento. Veja o que diz o versículo 19, compreenda o contexto do povo. Vamos ler juntos o versículo 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que xeriam e murmuraram, acaso não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos, se consultarão os mortos? Versículo 20 juntos. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O profeta Isaías, portanto, está aqui exortando aquele povo que estava se afastando dos caminhos do Senhor, estavam até mesmo consultando necromantes e adivinhos para falarem com demônios. E a escuridão então estava sobre este povo. Se eles não retornarem à lei e ao testemunho, eles jamais iriam ver a luz. Veja, por exemplo, o que diz o versículo 21 e 22. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei, ao seu Deus, olhando para cima. Versículo 22, vamos ler juntos. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Essa era a condição do povo daquela época. Um povo que estava afastado, um povo que consultava adivinhos, necromantes para falarem com demônios, um povo que vivia em trevas. E é então, irmãos, que no capítulo 9, o profeta mostra que chegaria um dia em que a alegria e o regozijo para Israel retornaria por conta de uma promessa. Essa promessa que jamais seria frustrada. Essa promessa que fora feita nos tempos antigos, desde quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram, dizendo que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. O nascimento do Messias, que é anunciado aqui, especificamente no versículo 6 do capítulo 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, altera toda a situação de escuridão e trevas para uma situação de luz e alegria, revelando assim os propósitos do nascimento de Jesus, propósitos que são gloriosos, tendo em vista que nos últimos tempos, na vinda de Jesus, essa glória foi revelada através de Jesus Cristo. Ele nasceu, irmãos, para revelar o propósito de Deus e mudar toda essa situação de trevas. Por que Jesus nasceu? Quais são então os propósitos gloriosos do nascimento de Jesus revelados aqui no texto? Primeira verdade, irmãos, ele nasceu para libertar. Ele nasceu para libertar. Versículo 1, veja o que diz. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O profeta Isaías, portanto, já está aqui pré-anunciando o nascimento de Cristo e aonde ele iria começar o seu ministério, na terra
de Naftali, Zebulon, que é justamente a terra da Galileia, a terra de Nazaré. É por isso que Jesus é conhecido como o Nazareno, porque veio dessa região da Galileia. E o profeta Isaías, portanto, está afirmando: olhe, a obscuridade não vai permanecer por muito tempo, porque vai chegar alguém que vai, de fato, caminhar por essa terra, trazendo glória. Versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E essa luz, sem sombra de dúvida, é Jesus Cristo. Porque o apóstolo João, quando ele descreve no seu primeiro capítulo do Evangelho, ele diz que a luz veio, e João Batista testificou acerca da luz, que é Jesus, e veio para o seu povo, mas o seu povo não recebeu. Mas a todos quantos lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E João Batista, portanto, testifica acerca da luz, e essa luz que se chama Jesus, que andou na região da Galileia, começando o seu ministério, que aquele povo que andava em trevas, e essas trevas que eram marcadas pelo pecado, pelas consequências da queda, a morte, a enfermidade, o desespero, a ansiedade, e Jesus, portanto, vai curando o enfermo, vai dando vida a mortos, vai perdoando os pecados, vai limpando leprosos, revertendo assim o pranto em alegria, porque veja o que diz o texto, versículo 3, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Ou seja, um povo que recebe alegria, um povo que recebe a luz, um povo que recebe a glória, mas tudo isso acontece por causa de uma palavra: libertação. Versículo 14, veja como começa o texto: por quê? Porque a alegria chega, porque o júbilo chega, porque a glória chega. Ele então responde no versículo 4, veja, versículo 4: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. É a linguagem de alguém que está oprimindo o povo. 3 palavras são usadas: jugo, vara, cetro, que simbolizam a opressão, a aflição de um povo que está em cativeiro. E diz então que ele veio para quebrar este cativeiro, ele veio para ferir os inimigos, ele veio justamente para pôr em liberdade os algemados. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. E então mostra como Jesus veio libertar o seu povo, e libertar o seu povo dos seus pecados. Porque a linguagem aqui não é simplesmente de uma linguagem política, de Roma oprimindo o povo, não é esse tipo de linguagem, mas é uma linguagem espiritual, do pecado que está oprimindo o povo, do pecado que está escravizando o povo, de Satanás que está com as suas garras sobre o seu povo, sobre este povo, os filhos da desobediência, que andam segundo o curso desse mundo, que andam nas rédeas, no jugo de Satanás. E então Jesus Cristo veio justamente para romper com esse laço. Ele veio justamente para quebrar este jugo. Ele veio para ferir Satanás, dar um golpe certeiro no império das trevas e nos libertar. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria. Versículo 5: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. A linguagem do profeta Isaías é: venha então esse menino, venha então a luz, Jesus Cristo, para ferir Satanás e trazer liberdade ao oprimido, trazer libertação ao cativo. Ele nasceu para pôr em liberdade a sua vida.
Ele nasceu para trazer libertação dos seus pecados. Ele nasceu para arrancar você das algemas de Satanás. Ele nasceu para tirar você das garras desse mundo. Ele nasceu para tirar todo o jugo sobre os seus ombros. Ele nasceu para tirar a condenação que estava sobre você por causa dos seus pecados. Ele nasceu para te pôr em liberdade. E essa liberdade não é conquistada com flores. Essa liberdade não é conquistada com acordos políticos. Essa liberdade não é alcançada com política de boa vizinhança. Essa liberdade é alcançada pelo Cristo que feriu os seus inimigos, que pisou na cabeça da serpente, que deu um golpe certeiro em Satanás. Ele quebra o jugo, ele fere a cabeça da serpente, ele triunfa como um guerreiro vitorioso sobre principados e potestades. A sua liberdade espiritual, a sua liberdade da condenação eterna, a sua liberdade contra Satanás, a sua liberdade, a liberdade que você desfruta por causa de Cristo, ela foi alcançada por causa dos méritos de Jesus Cristo, ferindo os nossos inimigos, ferindo o inimigo da igreja, Satanás e seus demônios, e triunfando sobre ele na cruz do Calvário. Ele veio nos libertar, irmãos. Ele veio nos libertar, ferindo então os seus inimigos e os inimigos da igreja. Perceba, o apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 4, versículo 8, quando ele diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo ao cativeiro. Quem foi quem subiu, senão aquele que desceu? Paulo, portanto, afirma: ele desceu, nasceu, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus, levando cativo o cativeiro. Destruindo todas as obras do inferno sobre as nossas vidas. Hebreus capítulo 10, versículo 12 e 14, a palavra do Senhor diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam mortos, postos por estrados dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Por uma única oferta, por um único sacrifício, ele tem colocado todos os seus inimigos por estrados dos seus pés, abaixo dos seus pés. Talvez você diga: mas pastor, o mundo não jaz do maligno? Ele ainda não faz coisas ruins nesse mundo? E a resposta é sim, ele faz. Entretanto, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão debaixo do sacrifício de Cristo, para aqueles que se arrependeram e creram em Jesus Cristo, nenhum mal pode lhes tocar. Nada pode tocar naquele que está guardado pelo sangue de Jesus Cristo. E haverá um dia, meu querido irmão, em que esse menino que nasceu, cresceu,
morreu, ressuscitou. Um dia ele voltará para buscar o seu povo, e ele vai destruir de uma vez por todas, plenamente, completamente as obras de Satanás, e pelo sopro da sua boca, Satanás e seus demônios serão condenados ao lago de fogo, completando assim de uma vez por todas a obra que ele já inaugurou na cruz, de que ele nos libertou, e o império das trevas não pode prevalecer sobre as nossas vidas. Essa é a verdade do seu nascimento. Ele veio trazer, irmãos, libertação. É por isso que nós podemos cantar como Martim Lutero cantou: o diabo já condenado está, Cristo reina, Cristo é o nosso Senhor, é o nosso libertador. A segunda verdade, meus irmãos, é que ele nasceu para reinar. Perceba, primeira verdade, ele nasceu para libertar, e a segunda verdade é que ele nasceu para reinar. Perceba o que diz o texto, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Embora o rei Acaz estivesse longe dos caminhos do Senhor, levando o povo para distante dos ensinamentos do Senhor, o profeta Isaías então apresenta um rei que virá, um rei perfeito, pleno. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, ou seja, ele vai reinar, ele vai conduzir o seu povo. Essa expressão, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, aponta para a verdade de que esse rei, ele é homem, mas também Deus. Não é simplesmente um homem que foi ungido, mas ele é a própria unção. Ele é o próprio Deus encarnado, ele é aquele que unge os outros, os seus filhos. Foi ele quem mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ou seja, o menino nos nasceu, ou seja, ele nasce. Um filho se nos deu, ele quem dá. Ele nasce, mas ele está se dando. O próprio Deus encarnado está se oferecendo para o povo. É a humanidade e a divindade de Jesus, as suas duas naturezas, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que há de governar o seu povo. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, primeiro, Maravilhoso Conselheiro, segundo, Deus Forte, terceiro, Pai da Eternidade, e quarto, Príncipe da Paz. São 4 termos aqui utilizados pelo profeta Isaías, que são termos relacionados a reis. Entretanto, esses termos relacionados a reis, conselheiro, forte, pai, príncipe, recebem atributos daquele que é único Deus. Maravilhoso Conselheiro, a palavra aqui maravilhoso é literalmente miraculoso, aquele que opera maravilhas, sinais, prodígios, incomparável, extraordinário. É algo que foge do comum, não é algo ordinário, mas vai além do ordinário, é extraordinário. É uma palavra utilizada para descrever milagres. Deus forte. Essa palavra forte também é traduzida por herói ou guerreiro. Algumas traduções dizem o guerreiro de Deus, isto é, o Deus que é o guerreiro, aquele que representa na luta o seu povo. É como se o próprio profeta estivesse dizendo: a casa é tímido, a casa está distante, mas há um Deus que é o nosso guerreiro, que vai lutar a nossa batalha, que vai estar adiante de nós, vencendo os nossos inimigos. O grande herói, o Deus forte. Ele continua dizendo: o Pai da eternidade. Nos tempos antigos, no Oriente Próximo, daquela cultura, os estudiosos afirmam que o rei era conhecido como o pai real da nação. E então Isaías diz: ele é um pai eterno. Embora a dinastia real passa de pai para filho, o profeta Isaías está dizendo: ele é pai eterno. O seu reinado é de eternidade a eternidade. Ele não passará o bastão, pelo contrário, ele vai conduzir o seu povo de eternidade a eternidade. Ele não vai perder a rédea, ele não vai perder a condução,
ele não vai perder esse cuidado que ele tem com o seu povo, um cuidado paterno. E por fim, o profeta Isaías afirma, ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz. E novamente, irmãos, para aquela cultura, o príncipe é aquele que vai à frente do exército para lutar contra os seus inimigos. Porque a paz só pode existir depois que os inimigos são derrotados. Quando existem inimigos, há guerra. Mas quando Jesus vem então e destrói os inimigos, há paz. Não é uma paz aparente, não é uma paz forjada do nada, não é uma paz política, mas é uma verdadeira paz espiritual diante do príncipe, que vai à frente do seu povo, destrói os inimigos do seu povo, e então concede paz para o seu povo. Essa paz que é, de fato, oriunda da obra de Jesus Cristo. Ou seja, ele nasceu para reinar. Ele nasceu para ser o nosso conselheiro maravilhoso, que incomparavelmente ele vem até nós e nos orienta e nos fala. O conselheiro é aquele que tem sabedoria para instruir, e ele sabiamente vem ao nosso encontro por meio da sua palavra, com sabedoria incomparável, extraordinária, nos instruir todas as vezes que nós nos reunimos para ouvir a sua palavra, a pregação fiel das Sagradas Escrituras. Ele, irmãos, é o nosso Deus forte, que vai estar à nossa frente como um herói, como um guerreiro. Nós não somos os protagonistas da nossa fé, nós não somos os heróis da nossa fé. O nosso herói se chama Jesus. Ele é o protagonista, ele é o Deus forte que vai adiante de nós, conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa jornada, conduzindo a nossa história, sustentando a nossa vida nos tempos de fraqueza, porque o Deus forte está conosco. Ele continua dizendo, ele é o Pai da eternidade, ou seja, esse cuidado paterno sempre estará conosco. Ele sempre há de revelar o seu cuidado paterno por toda a nossa história, por toda a nossa vida. Nós somos os seus filhos, nós estamos debaixo dos seus cuidados. De eternidade a eternidade, nós estamos bem seguros nas mãos daquele que é o nosso Pai. Ele é o nosso príncipe, que há de nos batizar sempre com a paz dele, com a serenidade que vem dele, com a calma que vem dele, porque essas bênçãos partem dele, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Ele veio para nos reinar. Ele reina dessa forma. Ele reina sobre a sua igreja. Ele reina sobre o seu povo. E a terceira, irmãos, e última verdade é que ele nasceu não apenas para libertar, para reinar, mas para, em terceiro lugar, para abençoar. Veja o que diz a palavra, versículo 7. Vamos ler tudo juntos. Em uma só voz, vamos lá. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para que estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Em vez de despovoação e casas vazias, a nação cresce e se expande, para que se aumente o seu governo. Em vez de colheita minguada, ela é agora abundante. Em vez de serem despojos, dividirão o despojo. O nascimento de Jesus garante ao seu povo todas as bênçãos oriundas do Pai. Essas bênçãos que são aqui, irmãos, expressas no versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha o quê? Venha paz sem
sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, isto é, paz sem fim sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Essas bênçãos que começam com paz, mas que também revelam a alegria, porque nos versos anteriores diz, no versículo 3, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Veja, tens multiplicado este povo. No versículo 7 o texto afirma, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. No versículo 3, para que o povo se multiplique e a alegria seja também aumentada. A alegria lhe aumentaste, ou seja, traz paz, mas também traz alegria. E alegria não oriunda da falta de problemas ou falta de adversidades, não é a ausência de adversidades, mas é uma alegria que é oriunda da própria presença do Senhor. Porque o texto diz ainda no versículo 3, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti. Eles se alegram diante do Senhor, diante da presença do Senhor. Uma terceira bênção também que é apresentada, irmãos, é a justiça, ainda no versículo 7, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Ou seja, é um povo que recebe justiça, é um povo que recebe esse zelo do Senhor, é um povo que recebe a alegria do Senhor, é um povo que recebe a paz do Senhor, essa paz que é a paz com Deus, é a paz de Deus, é a paz com os nossos irmãos. São bênçãos sem fim. Ele nasceu para nos libertar, ele nasceu para reinar, e ele nasceu para abençoar o seu povo. E perceba que para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, é justamente isso que nós lemos no Evangelho, onde Jesus afirma para os seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E Jesus então ordena, comissiona, e a igreja passa a pregar o Evangelho por todas as nações, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, para que se aumente o seu governo. Então, quando alguém se arrepende dos seus pecados, crê no Senhor Jesus, recebe a paz com Deus, a paz de Deus, é justificado dos seus pecados. Esse pecador justificado entra nesse reino e começa a fazer parte do povo, da igreja do Senhor, e a igreja vem aumentando, a igreja está crescendo, é um reino, irmãos, que está crescendo. Essas bênçãos, elas acontecem por causa do nascimento de Jesus. A garantia das bênçãos não está no esforço humano ou naquilo que os homens podem fazer. Veja, eles não estão dizendo, nós vamos conquistar, nós vamos ter a paz, nós vamos ganhar a justiça. A garantia é o nascimento de Jesus, porque o profeta está dizendo, tudo isso acontece porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. A garantia de libertação, de reino e de bênçãos provém do nascimento de Jesus. Provém do nascimento de Jesus. Quais são então os propósitos gloriosos? Ele nasceu para libertar, reinar e abençoar. Eu trago, irmãos, ainda, finalmente, 3 considerações. Jesus, como nosso libertador, converte o nosso choro em riso. Um povo que era aflito, triste e andava em trevas, este povo viu uma grande luz. Esse povo recebeu uma alegria, e Deus então aumenta a alegria desse povo. Seja qual for o seu sofrimento, o seu choro, a sua tristeza, Jesus é completamente poderoso para converter a sua tristeza em alegria. Segunda consideração: Jesus, como nosso Rei, nos guia poderosamente até a eternidade. Jesus, como nosso Rei, vai nos guiando dia após dia, como conselheiro maravilhoso, como Deus forte,
como Pai da eternidade, como Príncipe da paz. Ele vai nos guiando todos os dias, de dia e de noite, semana após semana, meses após meses, anos após anos, até que um dia, irmãos, nós vamos encontrar com Ele. Ele está segurando a nossa vida. Ele não perdeu o controle da sua história. Terceira consideração: Jesus, como nosso abençoador, derrama sobre nós bênçãos sem fim, porque o texto diz que haverá paz sem fim, o seu governo vai aumentar. Irmãos, nós fazemos parte de um povo que é tremendamente abençoado. As bênçãos de Deus serão sempre derramadas sobre a sua vida, unicamente por causa do menino que nasceu e que você creu nele. E é por essa razão que essas bênçãos chegam. Essas bênçãos vêm chegando desde o seu primeiro momento, quando você então confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você foi justificado, você foi santificado, você já está glorificado pela eternidade dos decretos de Deus. Você tem a vida eterna, você tem a esperança de que um dia você estará na glória eterna. Você tem a presença do Espírito Santo no seu coração, guiando você todos os dias. O Espírito Santo te dá discernimento para você entender o que é bom e o que é ruim diante da vontade do Senhor. Ele estará com você, cuidando de você, sustentando você, alegrando a sua vida, conduzindo você com força nos tempos difíceis, porque as bênçãos do Senhor é de agora até a eternidade. Como abençoador, Ele derrama sobre nós bênçãos sem fim. Eu concluo essa palavra mostrando a segurança dessas realidades. Quem é que segura isso para mim? Quem é que segura isso para você? Quem é que garante isso para nós? Então o profeta Isaías diz na última parte, na última frase do capítulo, do versículo 7, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aleluia. É como se ele estivesse descrevendo os acontecimentos. É escuridão, mas eu vou mandar luz. Vocês não têm rei, mas eu vou mandar um. Eu vou reinar sobre vocês. Vocês estão oprimidos, mas eu vou libertar vocês e vou ferir os meus inimigos que têm oprimido vocês. Eu vou pisar na cabeça da serpente que tem tormentado a vida de vocês. Não somente isso, mas eu vou reinar sobre vocês, eu vou guiar vocês, eu vou sustentar vocês, eu vou abençoar vocês. E aí no final, ele então assina embaixo: eu farei isso, eu mesmo farei isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Deus é zeloso com sua obra, e é Ele que fez, está fazendo e fará todas essas verdades em sua vida. Fiquemos de pé e vamos orar.